Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso 2020. Aqui é Elaine Leite, com a área do conhecimento, linguagens e códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes. E hoje, pessoal, nosso tema vai ser período primitivo, tá? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre o que foi o período paleolítico, neolítico e idade dos metais. A história da arte, ela é muito vasta e complexa, né? Pois ela acompanha todo o desenvolvimento do ser humano. Sendo assim, ela está dividida em vários períodos, nos quais a gente verifica as variadas formas de produção artística de inúmeras civilizações ao longo da história humana. Alguns historiadores entendem, pessoal, que a história da arte, desde a pré-história até os nossos dias, traduz a própria história da humanidade. Isso revela um processo de autocompreensão humana e acredito muito nisso mesmo. A nossa história ela está sendo contada aí através das imagens, né? A forma de vida, a estrutura comportamental, né, desses grupos humanos. Então a gente consegue entender muito bem através desses achados arqueológicos como viviam, né, os homens no período primitivo. Então quando se fala, né, na arte da pré-história, a gente está falando de uma produção artística assim, muito grande e que pode ser dividida em três grandes partes, que é o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Tá? Em geral, a gente conhece esses períodos como período primitivo porque essas pinturas, essas produções artísticas, elas eram realizadas dentro das cavernas, né? Através de gravuras esculpidas em rochas, esculturas, estátuas. Para facilitar a compreensão a respeito do assunto, é importante considerarmos que os três períodos citados que são considerados os mais importantes, tá, da pré-história, que é o período paleolítico, é o período que compreende em aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. O período neolítico, o período que se estende de 10 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo. E a idade dos metais, período que se estende de 5 mil anos a uns livros dizem de 3.500, outros dizem a 4 mil anos, mas é por isso que a gente utiliza essa nomenclatura aproximadamente, tá? O que vocês estão vendo aí na imagem, né, é a impressão da mão em negativo, tá, da caverna de El Castillo, na Espanha, onde pode ter sido feita por homens ou até mesmo por neandertais. Para quem não conhece essa técnica, ela vai ser característica do paleolítico, né? Uma das primeiras manifestações artísticas do homem primitivo foi a mão em negativo, onde eles usavam carvão, sangue, ossos triturados e folhas de árvores como tinta. E como pincel, eles utilizavam os dedos, tá? Ou até mesmo canudos feitos de galho de árvore oco, onde eles sopravam o carvão em cima das mãos e após retirar a mão, ficava a parte que não pegava o carvão, tá? E o nome disso se chamava então mão em negativo. Então, né, a arte do paleolítico ela é a mais antiga do que se tem conhecimento e a gente pode dizer até que ela é a gênese, né, da história da arte. Esse período também é conhecido como Paleolítico Superior e que se encontra uma produção artística mais consistente, provavelmente resultado de um longo processo de amadurecimento do homem primitivo. Ela é a base histórica mais extensa e abrange por volta de 2,5 e 5 milhões de anos atrás aproximadamente, até 10 mil anos, né? Como eu já tinha falado para vocês também aproximadamente. Foi nesse período que os grupos humanos começaram a utilizar utensílios de chifres de animais ou de rochas para desenvolver a caça e se protegerem de outros grupos nômades, formando objetos pontudos ou lascas que deu margem para que esse período também ficasse conhecido como Idade da Pedra Lascada. Como eles não sabiam trabalhar com o polimento, eles trabalhavam muito com o atrito, né? O atrito de uma pedra na outra, no qual se formavam essas estruturas, como mostra a imagem aqui para vocês. Para a gente entender melhor as características do período primitivo,
a gente tem que entender como eles viviam, né? Qual era a sua organização social, como o homem primitivo vivia. Então, tá aqui características gerais da arte paleolítica. Eram caçadores e coletores, né? Eles não sabiam trabalhar com a manutenção da terra. Então, por conta disso, a sua sobrevivência se dava apenas pela caça e pela coleta de alimentos. Por conta deles terem que percorrer grandes extensões de área, né, atrás de comida, atrás de animais, atrás de alimento, eles não se fixavam no mesmo lugar. Por isso a gente diz que o homem primitivo ele era nômade. Para proteção, utilizavam lasca de objetos em pedras e ossos e madeira. Nesse período não existia a organização social e familiar que nós conhecemos hoje, essa estrutura de pai, mãe, ou até mesmo a sociedade patriarcal que a gente conhece, isso não existia. Sua origem é a mesma dos grandes macacos que a gente conhece hoje, né? Passamos por esse processo evolutivo que o próprio Charles Darwin, né, aponta para a gente na evolução das espécies. A espécie que melhor se adaptou foi a que sobreviveu. E hoje nós temos as características do Homo sapiens, né? Já possuímos a coluna vertebral reta. Então é um processo evolutivo importante, porque o que aconteceu no período do Paleolítico foi o processo realmente de evolução e de adaptação a esse novo modo de vida. Tá? Então, o período Paleolítico, também conhecido como o período da Pedra Lascada, traz essas características, traz esse comportamento que vão refletir lá na frente, principalmente nos aspectos artísticos. Características da pintura. Bom, as pinturas, a gente sempre logo tem que dizer que toda a pintura do período paleolítico ela é naturalista. Por que ela é naturalista? Porque é a representação do que o homem via. Vamos só entender que não existiam artífices, não existiam artistas experientes que tivessem passado por um processo de evolução, de experimentação, né? De adaptação. Não, o homem do período paleolítico ele só representava aquilo que via. Uma base interessante sobre o que é a pintura do Paleolítico: interpretação da natureza como crendice. Não existia ainda a religião que nós conhecemos hoje, tá, pessoal? Mas o homem primitivo, em algum momento da existência dele, ele percebeu que se ele representasse o animal ferido na parede das cavernas, em um local de difícil acessibilidade, ele teria êxito no momento em que saísse para caçar. Olha o que é interessante. Quanto mais difícil a pintura, mais fácil seria a caça. Portanto, quando a gente vê, né, nas pinturas que aparecem nas cavernas da França, que aparecem nas cavernas da Espanha, de bisões, mamutes, renas, ibexes, gansos, auroques, entenda que o homem primitivo, ele acreditava fielmente de que a sua caça só teria sucesso se ele representasse esse animal na parede das cavernas. E também outra coisa interessante, tá? O homem primitivo, ele só representava o animal que ele pudesse abater. Ele não era aquele ser que criava subjetividades, não. Todo o processo artístico do período paleolítico será objetivo. Bom, e a mão em negativo, né? Lá no momento em que eu estava explicando para vocês, né, o período primitivo, eu expliquei o que era a mão em negativo, né? Onde o homem primitivo utilizava sangue, óxidos de carbono, seiva de plantas e gordura animal. Para quem tem alguma dúvida sobre a pintura pré-histórica, né, o homem da caverna ele usava óxidos minerais, tá? Ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. Com pincel, com certeza utilizava inicialmente o dedo, mas há indício deles terem empregado também pincéis feitos de penas e pelos. Olha que interessante, né?
Outra técnica era essa técnica da mão em negativo, né, que eu já tinha explicado para vocês lá no nosso primeiro slide. Após obter um pó colorido a partir da trituração das rochas, os artistas sopravam através de um canudo sobre a mão pousada na parede da caverna. A região em volta da mão ficava colorida e a parte coberta não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão como num filme em negativo, tá? Então tá aí a mão em negativo para vocês. Outra figura interessante aqui pra gente, né? Vênus, a nossa Vênus de Willendorf, né? A ausência de figuras masculinas vai ser uma das características do período paleolítico. Não existe, tá? A expressão masculina, só a expressão feminina. E a gente vê, né, que a Vênus de Willendorf, ela é um amuleto, como se fosse um amuleto sagrado. É interessante que o artista do Paleolítico Superior, eles trabalhavam, né, tinham esse trabalho com a escultura, onde a grande predominância era realmente de figuras femininas, né, com a cabeça surgindo como um prolongamento do pescoço. Podem perceber que nessas pequenas esculturas os seios são volumosos, o ventre é saltado, né? Elas apresentam grandes nádegas. Essa era uma característica realmente das Vênus, né? Que vão aparecer. Elas estão entre o tamanho de 9 a 11 centímetros aproximadamente, tá? Vamos lá, período neolítico, né? Também é chamado de Nova Pedra e Pedra Polida. Teve a duração aí em meio a 10 e a 6 mil anos antes de Cristo e terminou com o surgimento da escrita, aí precedendo já a Idade dos Metais. Ficou conhecida como Revolução Neolítica. Olha a palavra forte, revolução, né? Visto terem ocorrido conquistas tecnológicas que garantiram a sobrevivência dos povos nesse período. De fato, durante o Neolítico, a Idade da Pedra Polida, ocorreram grandes transformações, não só no homem, mas até mesmo no clima, pessoal. O clima e a vegetação, ela foi mudando gradativamente. O continente europeu passou a contar com temperaturas mais amenas, favorecendo agora uma melhor sobrevivência para esse homem, né? A gente vê, por exemplo, inúmeros acontecimentos, né, na nossa vegetação, como a formação do deserto do Saara, na África é um deles, mas em relação ao comportamento do homem primitivo, a característica de vida dele é fantástica, porque olha só, vamos começar com as características principais do período neolítico. Início das primeiras instituições como família, começam a se organizar as famílias e, portanto, uma coisa leva a outra, né? A divisão do trabalho, as atividades começam a ser divididas, né, entre as mulheres, entre as crianças, entre os homens, idosos. Utilização do fogo, fabricação agora de utensílios para ajudar no cotidiano, como enxada, pilão, arco, flecha. A domesticação de animais e a prática agrícola. Se perguntarem para vocês, se o Enem perguntar para vocês qual é a principal característica do período neolítico em que condiz com a palavra revolução, é domesticação de animais e prática agrícola. Olha que interessante, o homem primitivo ele já não precisa mais percorrer grandes áreas extensivas para poder atrás de comida. O homem do período neolítico, ele já não precisa mais passar necessidades, assim, fome, sede, né? Ficar aos efeitos da natureza, chuva, frio, calor, ele já não precisa mais disso, porque o primordial ele já dominou, que é justamente a domesticação de animais e a prática agrícola. Vamos lá falar da pintura neolítica, né? Antes disso, vamos saber o que o Enem quer da gente? Quais são os objetivos da pintura neolítica? Perceber como as conquistas técnicas do neolítico refletiram na produção artística do pré-histórico. Olha que bacana. O Enem, ele quer que você saiba ler a obra de arte. Então, vamos lá. No período do Paleolítico, nós vimos que era uma arte completamente utilitária. Por que utilitário? Porque o homem primitivo do Paleolítico, ele acreditava fielmente que se representasse as pinturas na parede das cavernas, no momento em que ele saísse para caçar, ele teria êxito.
Todas as expressões artísticas do Paleolítico serão naturalistas, porque o homem do Paleolítico representava apenas o que via. Ótimo! E agora no Neolítico? Percebemos que houve uma mudança drástica. Olha a palavra revolução do comportamento do homem do Neolítico. O homem agora, ele domina a natureza, gente. Se ele domina a natureza, então ele não precisa mais trabalhar uma arte fundamentada na sobrevivência dele. Uma arte utilitária, ele não precisa mais trabalhar isso. A partir de agora, no Neolítico, o artista vai trabalhar uma arte chamada de arte decorativa. Por que decorativa? Porque os estilos agora vão mudar. Ele não precisa mais. O homem do Neolítico, ele já trabalha com a terra, ele já tem a domesticação de animais, ele não precisa mais ter o esforço físico de subir numa parede alta demais, difícil demais para poder pintar. Ele não precisa mais disso. Então, a partir de agora, os estilos serão simplificadores e geometrizantes na pintura, tá? Os temas serão de representação da vida coletiva e atividades cotidianas. E os desenhos começam agora, bem devagarinho, as estruturas pictográficas, tá? O que são desenhos pictográficos? São representações de ideias, tá? Através de pequenos objetos, pequenas formas, tá? Já na arquitetura, o que a gente percebe? Quais foram os objetivos do Enem para a arquitetura? Conhecer as construções denominadas nurags ou dolmens, né? O homem neolítico ele começou também a abandonar as cavernas gradativamente, né? E construir suas próprias moradias. Bom, dessas construções são conhecidas os nurags, tá? A imagem está aqui para vocês observarem as características físicas dela. São edificações de pedra sem nenhuma argamassa e em forma de cone truncado, tá? São também desse período, pessoal, a construção denominadas dolmens, tá? Que está bem aqui embaixo, logo na imagem, na parte inferior. Consistem em duas ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, tá? Como se fossem paredes mesmo, né? Uma grande pedra colocada horizontalmente sobre elas, parecendo o teto. O porquê dessas construções ainda não foi suficientemente esclarecido, tá? Pela história da antropologia. E para terminar, né, os Stonehenge, tá? Esses monumentos é interessante, gente. Os monumentos eles estão dispostos em forma circular e algumas vezes elas aparecem até com formato de ferradura, tá? O círculo exterior tem 100 metros de diâmetro e as pedras que servem de pilares medem 4,20 metros de altura, né? Bem alto. Dada a disposição dos dolmens, de acordo com um plano pré-estabelecido, essa construção pode ser considerada como uma das primeiras obras da arquitetura que a história registra, tá? Então, é muito bacana o trabalho da arquitetura, é um processo evolutivo e é exatamente isso que o Enem quer, que você olhe para a construção e saiba dizer o que são os Stonehenge, o que são os dolmens e o que são os nurais. Tá? Idade dos metais é a última fase da pré-história, que vai de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita pelos sumérios, em 3.500 aproximadamente a.C. Ele recebe esse nome porque o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos, né? Alguns estudiosos eles indicam para a gente que é a fase final do período neolítico, é a última fase da pré-história, a idade dos metais, que marca o fim da idade da pedra. E a gente percebe que o ser humano começava a dominar cada vez mais, claro, no início de maneira rudimentar, a técnica da fundição. Mas ele foi num processo de evolução, foi praticando, e aí houve o desenvolvimento da metalurgia, onde eles utilizavam primeiro o cobre, em segundo houve a utilização do bronze e por fim a utilização do ferro, tá? Com isso, gente, houve um desenvolvimento da metalurgia. Tá? Esse desenvolvimento da metalurgia foi incrível, porque o trabalho do cobre, o bronze e o ferro fez com que
surgisse os trabalhos especializados, né? As pessoas começavam a trabalhar com facas, lanças, copos. Isso contribuiu para o surgimento de grupos armados, defensores da terra. Foi nessa época também que houve um grande crescimento populacional e com isso, né, surgiram as cidades-estados, os centros urbanos e os reinos com o poder centralizador. Algumas comunidades sentiram a necessidade de se expandir e o que ocasionou conflitos de terra e por conta disso, né, o trabalho, né, com a fundição desses metais fez com que também se fabricassem armas e utensílios de proteção. A revolução urbana, com o surgimento dos conglomerados urbanos e, por fim, né, o surgimento da fase dos metais com o surgimento da escrita. Aí a gente pega uma questão muito bacana, muito legal sobre o período primitivo, né? E vamos lá ver se tudo que a gente trabalhou hoje, se a gente consegue acertar essa questão. Através do uso da linguagem não verbal, Cartoon faz referência a um comportamento utilizado pelo homem do Paleolítico. O tema principal dos artistas era o mundo da caça e suas obras representavam as façanhas de grandes caçadores que enfrentavam javalis, bisões, entre outros animais. Quando a gente olha a imagem, a gente já percebe, né, o homenzinho primitivo pintando o mamute já abatido, né, na pedra, brabo, querendo que isso aconteça porque o mamute tá correndo atrás dos outros homenzinhos. Aí é um cartão muito, muito bacana. Então, observando essa imagem, dessa forma, o Cartoon nos sugere que tal prática, alternativa A, estabelece a relação de progressividade do animal ao homem. B, demonstra as primeiras tentativas de transpor algo irreal para um determinado suporte. C, enfatiza a relação de poder e superioridade do homem em relação ao ambiente. D, idealiza a natureza e possibilita uma relação estreita entre o homem e o animal. E, compreende que sua representação exerce influência sobre o mundo que o rodeia. Se a gente for olhar essa questão, ela é uma questão realmente do homem primitivo. O homem do Paleolítico, ele acreditava que as suas ações mudariam, né, todo o comportamento natural. Então, qual a alternativa que vocês marcariam? Com certeza a alternativa E, né? Porque na alternativa A estabelece uma relação de progressividade do animal ao homem. E se fosse do homem ao animal? Né? Demonstra as primeiras tentativas de transpor algo irreal. Não, o homem primitivo, eu já tinha falado para vocês, ele representa aquilo que vê, tá? C, enfatiza a relação de poder e superioridade do homem em relação ao ambiente. Não, ele acredita na crença. Algo aconteceu com esse homem que ele tinha a crença de que as suas ações só poderiam ser colocadas de forma positiva se ele representasse o animal na parede da caverna. Idealiza a natureza? Jamais, ele não vai idealizar. Por isso a pintura ela é naturalista. Então, a única alternativa, né, que está correta, compreende que a sua representação exerce influência sobre o mundo que o rodeia. Ok, meus amores? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau.